Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Julho de 2023 foi o mês mais quente da história. Causa para o aumento de temperatura é o aquecimento global. O projeto Serasa na Estrada chegou nesta manhã em Porto Alegre para oferecer ação de educação financeira e serviços gratuitos para a população gaúcha. E ainda, o uso de plantas medicinais pode ser um complemento aos tratamentos tradicionais. Algumas técnicas utilizam sementes e chás para prevenir doenças. É agora no Ubra Notícias. Você sabia que o mês passado foi o mais quente da história? É isso mesmo. Julho de 2023 bateu o recorde de mês mais quente já registrado na Terra, ficando 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior, que era também de julho, só que de 2019. O anúncio foi feito nesta manhã pelo Observatório Europeu Copérnicus. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera 0,72 graus Celsius mais elevadas que as médias registradas para julho entre 1991 e 2020. Ainda de acordo com o observatório, o grande causador dessa situação foi o aquecimento global. E os sinais desse aquecimento foram registrados simultaneamente em todo o planeta. O recorde absoluto foi batido em 30 de julho, com a temperatura média de todo o mundo em 20,96 graus Celsius. O projeto Serasa na Estrada chegou nesta manhã em Porto Alegre para oferecer uma ação de educação financeira e serviços gratuitos para a população gaúcha. O serviço itinerante chegou à capital gaúcha nesta manhã. O ônibus de atendimentos vai percorrer todo o país pelos próximos 6 meses, mas Porto Alegre foi a cidade escolhida para iniciar os trabalhos. Os atendimentos acontecem no Largo Glênio Pérez, bem ao lado do Mercado Público. A primeira cidade escolhida foi Porto Alegre, a gente já está aqui estacionado em frente ao Mercado Público e vai fazer atendimento aqui até sábado. Então, de 8 a 12 de agosto, a gente vai estar aqui fazendo atendimento das 9 às 6 da tarde e no sábado, das 9 à 1 da tarde. Então, quem quiser renegociar dívidas, consultar a pontuação de score, quem quiser também simular crédito e ter orientações financeiras, pode vir até o caminhão que uma equipe da Serasa vai te atender. Com este projeto, a população vai ter atendimento presencial gratuito para orientações sobre finanças, negociação de dívidas, solicitação de crédito, consulta de score, entre outras soluções oferecidas pela Serasa. De acordo com os dados da entidade, mais de 3,5 milhões de gaúchos estão inadimplentes e as dívidas chegam a mais de 17,9 bilhões de reais. O projeto permanece em Porto Alegre até o próximo sábado. E o destino seguinte será Florianópolis. No total, serão 22 cidades do sul até o norte do país percorridas. Nesta primeira semana, na capital gaúcha, os serviços, que são totalmente de graça, acontecem das 9 da manhã até às 6 horas da tarde nos dias de semana e das 9 da manhã até a 1 da tarde no sábado. O Ministério da Educação propôs nesta semana novas mudanças no ensino médio aqui no Brasil. A reforma tem se tornado alvo de críticas desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, onde a carga horária foi reduzida para acomodar os itinerários formativos, que são a parte flexível do currículo. A ideia do Ministério da Educação é de estimular o ensino médio em tempo integral. Sendo assim, a quantidade de horas destinadas às disciplinas básicas obrigatórias, como português e matemática, aumentaria. As ações de mudanças sugeridas são baseadas nos principais resultados da consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio. Entre elas, aumentar a carga horária destinada à formação geral básica, como português e matemática. Pensar em estratégias em conjunto com a comunidade escolar e a sociedade para recompor a aprendizagem dos estudantes afetados pela pandemia e pelos problemas de implementação do novo ensino médio. E promover a permanência dos estudantes, em especial os que se encontram em situação de vulnerabilidade. A redução da carga horária de disciplinas básicas está sendo reclamada constantemente por parte de estudantes, que veem prejuízos à preparação para o Enem.
A prova não mudou e continua a cobrar apenas as matérias obrigatórias do currículo. Um aumento do tempo destinado às disciplinas da formação básica é consenso também entre secretários de educação e especialistas que participaram da consulta feita pelo MEC. A apresentação da proposta em Brasília foi conduzida pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Foi instalada nesta semana a Frente Parlamentar pelo Enfrentamento ao Aumento de Doenças no Cérebro e Cardiovasculares, que vai debater e buscar soluções para combater as maiores causas de morte entre os gaúchos. As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as principais causas de morte não só no Brasil, mas em todo o mundo. Com o objetivo de buscar soluções efetivas dessas enfermidades, a Assembleia Legislativa instalou nesta segunda-feira a Frente Parlamentar pelo Enfrentamento de Doenças do Cérebro e Cardiovasculares. Conforme o presidente da frente, deputado Dr. Tiago Duarte, as doenças são de grande impacto social e epidemiológico de saúde no Rio Grande do Sul. E a frente quer estabelecer aqui protocolos de tratamento que possam ser implementados pelos municípios, desde a prevenção primária ali, combatendo os fatores de risco, diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, até o tratamento farmacológico da fase aguda. O deputado afirmou que o tratamento de urgência dessas doenças tem avançado consideravelmente nas últimas décadas e que um trabalho conjunto dos municípios com o Estado, procurando estratégias e formas de tratamento, pode ser um forte combate. O que nós precisamos é estabelecer protocolos, formas de tratamento e estratégias com os gestores públicos municipais, para assim diminuir a morbidade, as sequelas, e diminuir também a mortalidade por doenças cardiovasculares. A neurologista Sheila Martins falou sobre a importância da Frente Parlamentar discutir e direcionar esforços em educação e prevenção, tanto para a sociedade civil quanto aos profissionais de saúde para combater as doenças. Informação para os profissionais de saúde e para a população, né? Então a gente está falando de AVC e de infarto, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e no país, e tem tratamento e tem prevenção, mas tem que estar implantado. Então nós temos muitos programas no SUS que dão cobertura para o tratamento e para a prevenção e as pessoas não sabem. Então a Frente Parlamentar é justamente para organizar os protocolos e implantar de verdade na atenção primária, nos hospitais, na UPA, no SAMU e nos programas de reabilitação para que os pacientes tenham acesso ao melhor tratamento e certamente diminuindo o número de casos, diminuindo a incapacidade, as sequelas e diminuindo a mortalidade por essas doenças tão graves. Para o cardiologista Renato Lopes, a prevenção primordial para as doenças cardiovasculares pode dar um grande impacto para a queda de números de óbitos. A bola da vez do século XXI seja a prevenção primordial, ou seja, aquela que vem antes da prevenção primária, ou seja, tratar obesidade, não deixar o paciente ficar obeso, não deixar o paciente desenvolver a hipertensão, não deixar o paciente desenvolver o diabetes. Então é até um passo antes do paciente propriamente dito desenvolver os fatores de riscos clássicos. E isso a gente tem que mudar. Alimentação, estilo de vida, a modalidade de vida para termos menos sedentarismo e mais atividades físicas, ou seja, atuar num passo anterior, ou seja, que o doente nem chegue a desenvolver os fatores de riscos como obesidade, hipertensão, diabetes, e isso vai ter um impacto muito grande no longo termo. O uso de plantas medicinais pode ser um complemento aos tratamentos tradicionais. Algumas técnicas utilizam sementes e chás para auxiliar na prevenção de doenças. Um tratamento bem natural, mas que a dona Vera não abre mão. Emocional, ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e me ajudou bastante, tem me ajudado bastante. Eu sinto falta se eu passo um tempo que eu não venho. A técnica consiste em pôr uma semente de mostarda na orelha. Como é natural, não possui efeitos colaterais. Pode ser feito por pessoas de todas as idades. E estudos mostram que traz diversos benefícios para a saúde. É uma prática que vem da acupuntura,
que ao invés de a gente usar agulhas, a gente usa sementes no pavilhão auricular e ali a gente vai estimular alguns pontos que a gente também trabalha de forma complementar esses sintomas, como por exemplo dor, ansiedade, insônia. A Joyce aplica essa técnica conhecida como auriculoterapia e também a de fitoterapia, que utiliza plantas como auxílio no tratamento de algumas doenças. A gente consegue, por exemplo, uma pessoa que tem muitas dores, geralmente o idoso ele tem muita dor osteomuscular, a gente reduz a medicação sintética, tipo paracetamol, ibuprofeno, anti-inflamatórios, enfim, analgésicos, com o uso de alguns chás que conseguem fazer a diminuição dessa dor. O uso de plantas como aliadas na saúde não é algo novo. Os povos mais antigos já utilizavam ervas no tratamento de doenças, mas hoje em dia diversos estudos científicos comprovam o poder das plantas na saúde. Apesar de ser natural, a prescrição do tratamento precisa ser feita com um profissional. Em alguns chás não dá para usar, alguns fitoterápicos a gente não pode passar, tem também a aromoterapia, que eu consigo trabalhar algumas coisas com eles aqui, tem que cuidar também, porque pode aumentar a pressão arterial, pode interagir com o medicamento, tem que cuidar sim. Por isso que é importante ter um acompanhamento com o fitoterapeuta e não ficar seguindo os vídeos por aí sem procedência. A dona Vera faz os tratamentos com plantas de graça no Centro de Referência do Idoso em Canoas. Ela sofre de fibromialgia, doença que causa muita dor e fadiga muscular, mas desde que começou a fazer a terapia com as ervas, sente melhorias na qualidade de vida. De saúde também, o fígado, que eu andava bem complicado. Também eu sinto muita diferença, que eu já estou comendo coisas que eu não podia comer. E de dores, né? Sempre estou colocando, sempre ela está colocando alguma coisa para dor. A coordenadora de práticas integrativas e complementares de Canoas conta que a busca por esse procedimento como forma de acréscimo aos tratamentos convencionais tem aumentado. Tem bastante procura, cada vez mais, né? As terapias, elas vêm para complementar e auxiliar os tratamentos tradicionais, né? Então, ou pode ser usado também como prevenção, né, de algumas patologias como ansiedade, dificuldade para dormir. A Joyce aplica esses tratamentos pelo SUS há mais de 2 anos. Apesar de saber da eficácia deles, o retorno dos pacientes surpreendeu. Diminuição de dor, diminuição de ansiedade, conseguindo dormir melhor, qualidade do sono, constipação intestinal também, que não é uma coisa normal, que as pessoas acham que, enfim, os hábitos intestinais desregulados a gente consegue regularizar. Eu tive uma surpresa muito grande, porque o retorno deles foi de surpresa até para mim, enfim, de tão bom e tão positivo com as práticas complementares. No último final de semana, em alusão ao Dia Nacional da Saúde, o SESC realizou testes e atividades gratuitas em Porto Alegre. O evento aconteceu na Redenção. A ação contou com uma tenda localizada perto do Monumento ao Expedicionário, onde equipes de saúde realizaram de forma gratuita testes para detectar infecções sexualmente transmissíveis, aferição de pressão e glicose e teste de visão. Também foram aplicadas vacinas contra a gripe. O local contou ainda com brinquedos infláveis, intervenções artísticas ao longo do dia e a presença da Escola do Chimarrão. Também estiveram presentes voluntários do projeto Pedacinhos de Amor, que realizaram um tricotaço para confeccionar mantas e cobertores de lã, que serão repassados a entidades assistenciais. O Minizoo aqui de Canoas recebeu um novo hóspede na última semana. Um urubu de cabeça preta foi resgatado e encaminhado pela Guarda Municipal depois de colidir contra fios elétricos em São Leopoldo. Agora, a ave passa por um trabalho de reabilitação. O urubu de cabeça preta foi visto colidindo contra fios de alta tensão por moradores de São Leopoldo. O animal foi encontrado em um terreno sem conseguir voar. A Guarda Municipal foi acionada e encaminhou ele para o Zoológico Municipal de Canoas. No zoo, foi descoberto que o urubu já era adulto, tinha um bom score corporal e possuía a asa direita caída.
Um exame de raio-x foi feito e houve a confirmação do deslocamento do ombro do animal. Logo que ele veio, o prognóstico dele não era muito bom não, porque a asa estava completamente caída, a gente fez tala, fez raio-x, né, fez todos os procedimentos, mas agora já melhorou bastante o quadro dele, né? A gente já tá com bem mais esperança de até uma possível reabilitação do urubu, já que ele é um animal já adulto, de vida livre, né? E a asa tá começando a voltar pro local, pro lugar certinho, o ombro principalmente, que era o que estava deslocado. O urubu foi colocado nesse recinto menor aqui. Isso possibilita uma melhor avaliação das condições dele. Se caso a recuperação for rápida, ele vai para um recinto maior. Assim ele vai poder praticar a caça e o voo. A espécie de urubu de cabeça preta é muito comum no Brasil. Ela é encontrada em cidades e áreas abertas e costuma viver em campos, pastos, regiões agrícolas e restingas. Apesar de não ser ameaçada de extinção, essa espécie sofre muitos riscos, principalmente com choques elétricos e colisões com aeronaves. A espécie dele em si não está ameaçada, né? Mas as espécies silvestres, animais silvestres no geral, sofrem vários riscos, né? Como colisão com fios elétricos, atropelamento, ataque de animais domésticos, como gato, cachorro, e inclusive seres humanos também, né? Então, sim, eles sofrem diversos riscos. Inclusive, ele foi um que veio pra gente, tanto com colisão de fios elétricos e com suspeita de tiro de chumbinho também, que é muito comum, infelizmente, as pessoas fazerem isso por maldade mesmo daí. A ideia principal da equipe do ZUL é reabilitar ele e depois o devolver à natureza. Todos os animais que a gente recebe de vida livre, obviamente, né? Nosso objetivo vai ser sempre fazer a reabilitação em uma possível soltura. Obviamente que alguns, infelizmente, não tem como, né? Então, tanto que o nosso plantel é constituído por esses tipos de animais, né? Mas o objetivo com ele é o mesmo, fazer a reabilitação em uma possível soltura. O SESC realiza até o próximo sábado uma feira de artesanato e costura sustentável no Centro Histórico de Porto Alegre. As atividades fazem parte do programa SESC Envolva-se. As atividades acontecem no Senac Comunidade, que fica na Rua Coronel Genuíno, número 358, no Centro Histórico de Porto Alegre. A feira de artesanato e costura sustentável do programa SESC Envolva-se já está aberta para visitação. Os interessados podem ir até o local das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. A feira é uma oportunidade para a comunidade conhecer e adquirir os trabalhos artesanais confeccionados através do programa. A gente trabalha com 3 objetivos: a questão da educação, da sustentabilidade e da geração de renda. Hoje a gente atende cerca de 145 grupos de artesãos, costureiras, que recebem resíduos excedentes da indústria têxtil, que a gente coleta em cerca de 65 empresas geradoras de resíduos. Então, essas empresas são parceiras do programa, a gente coleta esses resíduos excedentes, que são uniformes, retalhos de tecidos, banner, persianas, entre outros, e distribui para grupos que trabalham com artesanato e com a costura sustentável. Além disso, a gente oferece uma série de cursos, oficinas e palestras para que esses grupos, então, transformem esses resíduos, né, em produtos aí que a gente diz com valor social, cultural e econômico. E a feira, então, do programa SESC Envolva-se, que acontece nas unidades do SESC e SENAC, é um desses espaços que possibilita a geração de renda. Dentre os itens disponibilizados estão tapetes, bolsas e objetos decorativos. As vendas vão seguir no Centro Histórico até o próximo sábado. Quem adquirir algum produto ajuda no fortalecimento do programa e também na preservação do meio ambiente. Convidamos aí, né, as pessoas que estão nos escutando a participarem da feira e fomentar aí a geração de renda para o artesão local, de produtos aí que são feitos, né, com a reutilização de resíduos. Então, além de contribuir com a geração de renda para essas pessoas, também contribui com o cuidado do meio ambiente. Logo mais, às 9 horas da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.